Sejam bem-vindos ao nosso podcast do Projeto Meon Jovem, juntamente com o Projeto Verus do Instituto Alfalume. Este que vos fala é Daniel Sega, estamos aqui com a Gabriela e com o nosso especialista geólogo, professor Paulo Roberto. Pode apresentar um pouco o Projeto Verus? O Projeto Verus é um projeto de jornalismo científico do Instituto Alfalume. Seja muito bem-vindo, Paulo Roberto Martini. Pode dar sua apresentação, suas credenciais. Positivo. Paulo Roberto Martini, né? Eu costumo brincar que é o Martini seco, não é o Martini doce, não. Que o Martini... Então, eu sou um geólogo formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, a partir daí, eu fiz o meu mestrado no INPE, já em 77, né? Eu me formei em 74, 77. Em 80, eu tive um período de estudos no Japão, junto à Universidade de Yokohama, e também com o Centro Japonês de Sensoriamento Remoto. Ali, em questão de 3 meses, 4 meses, para vocês verem como é que o japonês trabalha, né? Eu escrevi mais de 1000 páginas de relatório em 4 meses e tive 300 e poucas horas de aula, né? A coisa foi tão intensa que o pessoal da universidade analisou os resultados e me mandou um doutorado ad hoc da universidade por aquilo que eu fiz nesse período. E não fui o brilhante da história. Teve japonês lá que nesse período fez muito mais do que eu fiz, para a gente ver o nível de competitividade e profissionalismo dessa raça. Bom, depois disso, eu voltei ao INPE, assumi vários projetos, várias chefias, e aí então, em 2001, mandaram fazer o curso de planejamento estratégico da Escola Superior de Guerra. Eu passei 1 ano lá no Rio de Janeiro, novamente aí fazendo muitos relatórios. Eu tinha um grupo, eu coordenava um grupo de 21 pessoas, das quais a metade eram oficiais de alta patente e outra metade eram pessoas da sociedade civil. Ali, novamente, eu escrevi um treco bem interessante sobre a maneira da gente criar uma agência espacial brasileira. Então, mas não assim agência tecnológica, agência temática. A gente fazer com que os vários países se interessassem pelos 2 maiores patrimônios que nós temos na América do Sul, que é o quê? As florestas e as águas. Nós temos o maior patrimônio florestal do planeta e a maior fonte de água pura, de água doce. Então, eu escrevi esse artigo e depois publiquei esse artigo junto à Universidade Estadual do Rio de Janeiro e levei novamente para um congresso internacional. Depois de uns 15 anos, eu recebo a agradável notícia de que a UERJ tinha me dado um doutorado ad hoc também. Então, em termos de doutorado ad hoc, eu sou o campeão. Eu só não defendi esse frente aos pares, né, que esse seria o doutorado formal. Bom, enquanto isso, como falei para vocês, entramos em vários projetos amazônicos. Um deles foi o Amazing Amazon, em que a gente tentou conhecer a história geológica do cenário amazônico atual, quer dizer, como é que isso se formou. Consequentemente, aplicamos esse tipo de abordagem ao Rio Amazonas. E, a hora que a gente descobriu a história geológica do rio, o outro desafio foi saber qual é o comprimento dessa fera, né? Então, aqui estamos nós para discutir esse tipo de assunto agora. Que de curiosidade. Você sabe quantas vezes você já foi para a Amazônia? Quantas vezes eu estive na Amazônia? Olha, eu vou começar. Só em termos assim de sobrevoo de bandeirante, tá? Dotado de equipamentos, máquina fotográfica, etc., filmadores, etc. Foram 68 horas de voo. 68 horas de voo. Para você ter uma ideia, nós saímos da ponta, dali do Amazonas, a ponta norte do Amazonas, e andamos 40 minutos de bandeirante para dentro do Oceano Atlântico para saber até onde ia a assinatura da água do Amazonas. Depois de 40 minutos, nós tivemos que voltar, porque o nosso observador, ele começou a ficar maluco. Porque uma coisa é você saber que está voando sobre o continente, e você enxerga o continente. Outra coisa é você andar em cima de água. E a gente pira com esse negócio. O cara pirou.
O cara começou a berrar dentro do avião, querendo voltar para casa, querendo a mãe dele, e a gente teve que voltar. Isso foi só 40 minutos das 68 horas que nós passamos sobre o Amazonas. Bom, aí sem contar o período que a gente fez trabalho de campo, né? Fez trabalho de campo no Juruá, no Madeira, no Tapajós, no Xingu, no Tocantins, no Araguaia. Mas isso tudo em terreno de barco, né? Que não tem como andar de rodovia na Amazônia. Você tem rodovia lá, mas elas são praticamente nos divisores. E nós gostamos da várzea, nós gostamos da água do rio, né? Então, aí são pelo menos 15 missões de campo que a gente realizou nesse período. Bom, enfim, é isso. Você mencionou que é geólogo, né? Como foi o seu processo, sabe, tipo de formação? Como você quis ser geólogo e como geólogo apareceu, sabe, assim, vou estudar na Amazônia. Da onde surgiu esse estalo, assim, vou estudar na Amazônia? Então, assim, ser geólogo é uma história bem interessante, porque a gente, desde jovem, gostava de acampar. Saía a acampar. Ia para o morro, às vezes ia para o rio, vários lugares. E num desses lugares, que chama o Morro do Roncador, que é um morro de basalto, né? É um morro isolado de basalto, a gente gostava de ir lá, porque era bonito, que tinha uma visão, um cenário muito grande, assim. E só que tem uma coisa, eu descobri por que ele era roncador. Quando dava vento sul, o minuano, que o minuano entrava nas frestas, nas fraturas do basalto, aquele negócio roncava, rapaz. Ele fazia... Aí, por isso que chamava de roncador. E aquilo chamou a atenção. Disse, como é que eu vou estudar isso? Aí um cara disse, olha, quem estuda esse tipo de coisa aí não assobio naturalmente, mas a rocha é geólogo. Foi que eu optei pela geologia, foi em cima desse tipo de assunto. E quanto mais fui me identificando com geologia, mais eu gostava da minha profissão, né? E como a geologia fala da história da Terra, o geólogo foi se colocando como o historiador da Terra. E agora estamos chegando nesse limiar das tais mudanças climáticas, não é? E aí, como nós somos conservadores, e costuma brincar lá em Porto Alegre que a gente é mais conservador que embalagem maisena. Você já viu embalagem maisena? É igualzinho, tem 200 anos que é a mesma embalagem. Então, nós somos conservadores. Então, quando essa questão de climática foi aparecendo, que não sei o quê, esse troço, nós começamos a dar uma recuada, mas não uma recuada com relação ao assunto, uma recuada com relação ao tempo geológico, de dar uma olhada ali atrás como é que a coisa estava, né, para a gente poder olhar como a coisa está e como a coisa pode ficar. Então, nós criamos assim, eu imagino até que eu usei a primeira vez essa expressão, já estou vendo ela falado muito por aí. Em geologia, a gente diz que o presente é a chave do passado. Quer dizer, se você chega num afloramento, está ali um granito, está ali um basalto, etc., você vendo os dois, você sabe o que é que aconteceu na história geológica para aquilo. Então, aquilo que eu vejo hoje, eu flerto com aquilo que está lá atrás. Em clima, a gente fala de paleoclima. Então, eu digo, o passado é a chave do presente. Se a gente encontrar condições climáticas semelhantes no passado, a gente pode antecipar ações atuais e futuras para a gente prevenir que essa mudança seja mais acelerada do que ela deveria ser, né? Então, isso, de alguma maneira, nos mostra que a geologia, sem ficar tão preocupada com o passado, ela pode preocupar com o presente e com o futuro também. Então, é uma ciência muito interessante e muito aplicada. Tanto que eu brinco também nas minhas palestras, dizendo que eu acho que o melhor lugar de ter geólogo é na cadeia. De preferência acorrentado, porque se deixar eles livres, eles vão começar a identificar situações aí, às vezes inéditas. Se deixar acorrentado, vai começar a estudar a parede da... as rochas que formam a parede da prisão. Aí encontra uma fratura na parede e abre um rombo por ali. Enfim. Um pouco sobre... porque estudar a Amazônia é um desafio. Como é que veio essa ideia, assim? Vou estudar a Amazônia. Foi um estalo ou foi aos poucos? Não, na verdade, como eu te falei, a gente fez o projeto do Amazing Amazon, né? E aí a gente, como geólogo, eu fui tentar conhecer a história da Amazônia, a história geológica da Amazônia, né? Isso aí me trouxe, claro, inúmeros
inúmeras ideias, inúmeros modelos, vamos dizer, modelagem. Não vou chamar de modelagem porque é um negócio assim meio... né? São vários modelos. Tem modelos de mudança climática, tem um que é assim, outro assado. Então, modelagem é uma coisa assim bem arriscada. Mas em tentando saber mais sobre isso, né, foi que a gente foi penetrando na Amazônia. E como a gente é perigoso, como falei, né, para nós a Amazônia brasileira não foi suficiente. Então nós começamos a estudar o que a gente chama de Panamazônia, que é a Amazônia sul-americana, né? E aí tecemos vários estudos interessantíssimos, várias ideias, inclusive a ideia mais recente que nós levamos para o Congresso agora de Sensoriamento Remoto lá de Florianópolis, é tentamos definir o que seria um bioma Panamazônia, ou seja, um bioma que envolvesse todo o ambiente amazônico sul-americano. E aí nós medimos essa área, medimos por país, né? E nós temos esse número dizendo qual é o tamanho dessa Amazônia sul-americana e de quanta Amazônia existe em cada um desses países. Consequentemente, alguns países até ficaram surpresos, não porque tem floresta amazônica, mas porque tem material dos seus países que nascem lá. Por exemplo, o Rio Paraguai. O Rio Paraguai nasce em domínio amazônico e vai jogar sua água e seu sedimento aonde? Lá no Paraguai. Onde mais? Lá no Uruguai. Onde mais? Lá na Argentina. Então, você vê como essa questão ela começa a se desenvolver e tu vê que a questão da Amazônia brasileira não é só o Brasil, mas também a América do Sul. E, sendo a América do Sul, passa a ser um elemento global de equilíbrio climático. Agora, já falando um pouco de Amazônia, né, querer puxar aqui, se a Gabriela quiser dar um comentário sobre a sua descoberta do sensoriamento remoto, que acabou encontrando o tamanho do rio Amazonas, se quiser contar um pouco. A gente gostaria de saber como foi a pesquisa, as medições, as inspeções que vocês fizeram para lá, você e a equipe do INPE. Então, na verdade, começou com jornalistas, né? Parabéns a vocês, né? Basicamente foi a Paula Saldanha, que tinha saído da Globo e criado sua própria empresa, né? E o Júlio, né? Porque o Júlio ele estava lá no INPE na época e se interessou pela coisa e começou a escrever sobre aquilo, né? E sempre foi um apaixonado pela ciência, né? Então eu devo a essas duas pessoas a instigação para tentar seguir o Rio Amazonas, mas seguir como? Seguir de uma maneira mais absoluta, quer dizer, qual é a primeira água que entra no Amazonas? Qual é a origem dessa primeira água? Qual é a última gota de sedimento que vai para dentro do Atlântico? Ver a coisa assim de uma maneira mais global, né? Não é só simplesmente chegar lá com um lápis eletrônico, digital, e você vem traçando aquilo. Não. E vamos estudar usando métodos atuais. Que são métodos atuais? São métodos em que você se baseia na imagem de satélite. Por que imagem de satélite? Porque tem de todo o planeta. Se alguém quiser fazer uma medida na Rússia, ele vai usar o mesmo dado que eu uso aqui na América do Sul. Não é um método alemão que fez a medida do Volga. Não é o inglês que fez a medida pelos seus métodos. Não é o americano que mediu o Rio Amazonas pelos seus métodos. Mas é um método que seja universal. Foi isso que a gente fez. A gente buscou montar um mosaico do Rio Amazonas, desde a primeira água, que está lá na segunda cordilheira andina, até vamos chamar assim, o seu canal mais longo para dentro do Atlântico. Não que a gente não tenha medido os outros, mas nós medimos o mais longo. Então, essa nascente lá em Tivai, perto de Tivai, praticamente a 5 quilômetros perto do Pacífico, que é a água mais antiga da nascente que a gente chama de Queuitia, que é um nevado que tem lá, uma montanha com neve, né? E aí, quando a gente fez isso, a gente chegou num número, né? E aí eu perguntei para o pessoal, escuta, não daria para a gente fazer a mesma coisa no Nilo? É um outro rio. Não deu na outra. O nosso japonês que trabalha lá, o cara é bom de bola, uma barbaridade. Eu sempre digo que o nosso japonês aqui do Rio é melhor que qualquer japonês que eu conheci do Japão. Ele acha muito engraçado.
Mas ele foi lá e buscou e montou um mosaico que a NASA produz do planeta inteiro, que chama GeoCover. GeoCover é um mosaico de imagens Landsat 7, né, com um elemento de resolução da ordem aí de 15 metros, e aí você baixou esse mosaico, tanto do Rio Amazonas quanto do Rio Nilo. E aí nos tocamos a medir o Rio Nilo também, né? E aí não paramos só no Lago Vitória, que é onde os ingleses falam lá que é a nascente do rio. Nós buscamos o rio mais distante que alimenta o Lago Vitória, que é o Cajeira, né? Que é um rio que fica lá na montanha do... escapar o nome aqui, caramba. O nome do país. Tem até nome de vinho. Bom, não vem o caso. Fica lá perto do grande vale de afundamento da Tanzânia, a nascente desse rio. E aí nós medimos os dois e chegamos no resultado que deu que o rio Amazonas, desde a sua nascente, lá nesse lugar do sul do Peru, até o Estreito de Breves, tinha 6.852. Está anotado até aqui, para dizer que não estou mentindo. Isso em que ano? Isso foi em 2012, 6.992, o Amazonas. E o Nilo, 6.852. Aí começou o entreveiro, né? Aí nós pisamos no calo dos ingleses, pisamos no calo dos americanos. Eles começaram a mandar jornalista para cá, começaram a entrevistar a gente, e a gente foi respondendo, né? E a última, essa que derivou nossa entrevista, foi publicado no Washington Post, né? O jornalista, o Terry, ele é o representante do Post aqui no Brasil, e veio até o INPE para me entrevistar, né? E fez uma publicação muito interessante, que saiu no Estadão, traduzido do Post, e saiu do Post. Daí que o Júlio provavelmente recuperou essa história, e aqui estamos nós conversando sobre esse tema. Bom, aí você vai perguntar, e aí? E aí é o seguinte, nessa entrevista do Post, o Terry voltou a falar com o Serviço Geológico Americano e com a Royal Geographic Society da Inglaterra. E eles colocaram lá, nas entrelinhas, dizendo que a gente estava forçando a ciência a reconhecer o rio como o mais antigo do planeta, já que o Estreito de Breves não é considerado um canal principal do rio Amazonas. Isso está correto. Nós nunca deixamos de falar sobre isso. O que a gente sempre deixou claro, né, e aqui estão as figuras, sempre deixou claro que nós sabemos que tem várias bocas no rio Amazonas. Mas nós preferimos pegar a mais longa. Está aqui o vetor, ó, o vetor da Calha Norte, o vetor da Calha Sul e o vetor do Breves. Como os outros já tinham medido, o que a gente fez? Nós medimos o Breves. A mesma coisa acontece com a figura lá do Nilo. Aqui. Não faça uma coisa dessa. Eu sei que você está aí. Eu te vi antes, está aí. É o seguinte. Então, lá em cima, aqui está a figura. Está vendo? Esse aqui é o Lago Vitória, né? Então, o que a gente fez? O pessoal vem e mede daqui, né? O rio Nilo. Nós pegamos e fomos atrás da nascente dessa margem do lago, que fica aqui no Burundi, nas montanhas do Burundi, lá no interior da África. Então, nós vamos lá e apresentamos essa medida para eles. Nós não medimos o Vitória. O Vitória eles já tinham medido, nós medimos o Cajeira, que é a unidade mais distante. E aí o que ocorreu? Ocorreu isso, eles deveriam ressaltar isso, né? O Rio Nilo, ele cresceu de 250 quilômetros, mais longo do que as medidas que eles tinham lá. Lá nas medidas dele, eles têm 6.500 e alguma coisa de quilômetros. Não, 6.600 e alguma coisa de quilômetros. A nossa medida deu 6.852. Então, nós definimos que o Rio Nilo é 250 quilômetros mais longo do que está na história deles. E
E as medidas dos britânicos foram feitas quando? Ah, foi na época do Livingstone, lembra? Os caras falam que o Burton estava fazendo uma expedição lá no Nilo para o Lago Vitória, e encontra um outro inglês lá no meio do negócio. E ele sabia que esse Livingstone estava meio que perdido lá. Quando ele encontra o cara começa a falar inglês fluente com ele, o Burton fala assim, você deve ser o Mr. Livingstone, suponho. Então, dessa época, né? O caso, por exemplo, do Amazonas, ele foi através de um pioneiro que eu respeito muito, que é o Loren McIntyre, que é da Geográfica, da National Geographic. Ele foi fazer uma história sobre o Amazonas. Então, teve lá em Itacoatiara, teve lá em Belém, teve lá em Manaus, isso em 1967. E aí, quando ele começou a subir, que ele saiu do Brasil, ele chegou em Iquitos, no Peru, e o cara ali estava no mapa como o Caiali. Só que os nativos chamavam de Amazonas. Disse, como? Amazonas aqui não é o Caiali? Não. Para nós é o Amazonas. É que lá no Brasil, quando esse rio entra no Brasil, ele passa a chamar Solimões. Não chamam de Amazonas, eles chamam de Solimões. Eles só chamam de Amazonas depois do Rio Negro. Pode olhar no mapa. É Solimões, e ali, quando encontra o negro, passa a chamar Amazonas. Aí o cara fala, claro, é só olhar, é o mesmo rio, é a mesma água. Por que vai chamar Solimões? Tudo isso aqui é Amazonas. E ele foi subindo aos Andes, até que não deu mais para subir, porque vira uma cachoeira horrível, né? O rio vira uma cachoeira, então imagina que ele cai em 100 quilômetros, ele cai quase 5.000 metros. É impossível você andar. Só que ele cometeu um erro. Ele falou que percorreu o Amazonas desde Iquitos até a nascente. Isso aí é forçado. Aí o Dr. Loren McIntyre colocou uma historinha aí que não existe. Porque a não ser que seja um ótimo alpinista para poder subir aquele negócio de... Né? Então, depois que ele chegou lá em cima novamente, ele foi lá em Atibaia, e o pessoal falava, não, o Amazonas nasce aqui, não sei o que e tal e coisa. Ele foi lá, junto com os nativos, e encontrou a nascente, mas não a nossa. Ele foi na nascente do nevado chamado Mismi. Mismi, sim. Né? O nevado. E aí caiu uma água do penhasco, e ele foi lá e colocou uma cruz, dizendo que ali era a nascente do rio. Só que tem uma coisa. Aquela nascente ali, quando chega no inverno, ela congela. Então, o que é uma corrente? Corrente gelada não é corrente, não é? Então, nós fomos atrás de saber onde é que tinha por ali uma nascente perene. O que é perene? Perene que corre o ano inteiro, não importa qual é a estação. E nós encontramos esse Queuítia. Queuítia não é uma nascente imponente, como é a montanha, né, que o Loren McIntyre se deslumbrou com a montanha. É um nevado comum, pequeno, até não é muito alto, não, e divide realmente a água que vai para o Pacífico da água mais distante que vai para o Atlântico. Isso deu uma diferença de uns 5 quilômetros entre a posição do Mismi e a posição do Queuítia. Praticamente não é importante. Mas então o que nós fizemos? Pegamos o mosaico a partir desse local e viemos acompanhando o Amazonas. São vários nomes, né? Tem vários nomes, eu não vou lembrar de todos eles, mas são todos o veio principal do rio Amazonas. Medimos isso e nós chegamos a um número chamado 6.992 do rio Amazonas. O rio Nilo, então, 6.852. Deu uma diferença aí de 140 quilômetros, o rio Amazonas mais longo do que o Nilo. Bom, e aí, depois dessa reportagem no Washington Post, eu resolvi retomar esse negócio aqui. Disse, não vou deixar esse pessoal com a bola cheia, né? Dá uma furadinha na bola deles. só para brincar com ele. Aí, o que eu fiz? Eu peguei de novo esses vetores e tirei o vetor do Brevis. Botei o vetor da Calha Norte, que são tem duas ramais a boca do Amazonas, né, tirando o Brevis. É o Canal Norte e o Canal Sul. Peguei o Canal Norte
que é maior largura de rio, né? E fui lá no Nilo, claro, quem botou que o Nilo tem 250 quilômetros a mais foi a gente, porque nós colocamos o Cageira. Então eu vou tirar o Cageira. Quanto é que mede o Cageira? O Cageira mede 250 quilômetros. Então eu tiro o Cageira e tiro o Breves. Qual é a diferença? O Rio Amazonas fica 37 quilômetros mais longo do que o Nilo. Não é de dar risada? Tudo bem, agora se o Júlio quiser escrever sobre isso, fica à vontade. Eu acho que tem que ser alguém de jornalismo científico que escreve um pequeno texto e manda isso para o Washington Post e manda lá para o Terry no Rio de Essa Janeiro. mudança já colocou em algum artigo? Não. Mas pretende? Ah, sei lá, isso está demorando. Eu vou deixar isso aí, eu acho como... Talvez no ano que vem vai ter um congresso da Sociedade Internacional de Fotogrametria e Sensoriamento Remoto, lá em Belém. E talvez, vamos ver, talvez eu escreva alguma coisa. Mas eu também canso. Eu tenho certeza que na hora que isso chegar lá, eles provavelmente vão inventar uma outra historinha. Porque, como o Júlio diz, eles não vão admitir que um terceiro mundista veio lá e diz, olha, fizemos melhor que vocês. Eu até peguei aqui uns dados, né, que a Enciclopédia Britânica vai colocar o Rio Nilo com 6.650 quilômetros, enquanto o Amazonas com 6.400. E, tipo, isso é notícia, sei lá, de semana passada, atualizado, e a sua descoberta já é desde 2012 e até agora Exatamente. Não atualizaram. Enfim. Outra coisa importante é o seguinte, você... na Britânica, porque a Britânica escreve sobre... Agora, se você pegar o texto da Britânica, você vai ver lá que existe um grupo de pesquisa no Brasil, liderado pelo Paulo Roberto Martini, que está revendo, né, as nascentes, etc., desse rio, e que as mudanças podem acontecer nesses valores. Mas quando o pessoal tira a notícia, ele vai lá na enciclopédia, procura comprimento do Rio Amazonas, está lá, 6.600, o cara vai lá e põe notícia. Aí você pega a notícia e você transmite essa notícia para os seus pares, né? Você não leu toda a notícia, só leu o indicador. A mesma coisa esse cara do Washington Post, ele abriu os anais lá do Serviço Geológico Americano, fala, comprimento do Rio Amazonas, comprimento do Rio Nilo, a 6.600, 6.800, o Rio Nilo é mais longo. Ele não leu a notícia toda, né? Tanto que nessa reportagem do Washington Post, lá com o Terry, um cara muito bom, muito legal. Padrão Júlio, assim, sabe? Ele perguntou, mas por que o pessoal mantém esses números e não reconhece o número de vocês? Eu falei para ele se ele conhecia um filme do John Ford, um western, chamado O Homem que Matou Facínora. Não sei se vocês conhecem. Não. Aproveite para ver, um clássico. O que acontece com esse negócio? Quem mata o Facínora não é o John Wayne, não é o Stewart, é o John Wayne. Só que o Stewart, ele tem objetivo político. Como o pessoal não sabe que foi o Wayne que matou, viram a cena e acham que foi o Stewart faz disso a história dele. Ele ganha para governador, ele ganha para senador, ele está candidato atualmente à vice-presidência da República, e aí morre o John Wayne no filme. Aí ele vai lá para o enterro dele e conta essa história para os jornalistas. Só, essa história está errada. Não fui eu que matou o Facínora. Quem matou o Facínora foi o meu amigo. Ele que devia levar o negócio. Sabe o que o jornalista faz? Sabe? Não. Quando a lenda supera a realidade, publica-se a lenda. A mesma coisa esse negócio do rio. Se a lenda diz que o Rio Nilo é mais longo do Amazonas, vão imprimir a lenda, né? Mas não vão imprimir a realidade. A realidade não interessa, porque a lenda superou a realidade. Sobre, você falou que o Lorde tinha colocado num ponto, depois eles colocaram a partir de outro ponto que era 5 km de distância. Como é que vocês chegaram na conclusão que era aquele ponto? Vocês fizeram uma expedição? Sim, teve a expedição, duas expedições, aliás, uma foi a Paula Saldanha que foi, mas ela foi nessa nascente do McIntyre. Inclusive, ela levou um champanhe e botou a mão em cima da cruz do McIntyre, etc. Abriu a champanhe lá e colocou no... Só que a gente, como disse, a gente estudou a nascente permanente, perene, Sim. né? Porque aquele nevado, quando chega na época da neve,
Ninguém consegue chegar lá perto, é um gelo só aquele troço. Então, nós encontramos, e aí na segunda expedição, que era para mim ir nessa segunda expedição, eu acabei não indo. O meu cardiologista falou, Paulo, você sabe como é lá em cima, né? Eu sei como é lá em cima. A primeira coisa que acontece, você acha que vai ter o ataque cardíaco por falta de oxigênio. Tu tem que se adaptar durante 3 ou 4 dias para o seu organismo começar a criar mais oxigenação no organismo, né? Aí eu acabei não indo. Quem foi um amigo meu, colega de sala, chamado Tom Barros. Ele foi e percorreu essa vertente, e realmente, essa vertente, ele foi no período muito próximo, foi em maio, muito próximo do inverno, e lá no Mist já aquela cachoeirinha estava congelada, e a nossa continuava a correr a água dali, né? Então, acertamos dessa maneira. Você falou que usou satélite, Landsat. Na época, eu fiquei na dúvida, né? Na época que mediram o Rio Nilo, como é que eles mediam? Porque, pelo que você falou, antes... Aquilo é cartografia clássica, né? Eles vão percorrendo o rio, né? E vão tomando pontos, né? E esses pontos, com teodolito, você faz a triangulação, né? Você tem a posição solar do teodolito, e você coloca réguas, coloca sinalizadores, e você vai triangulando, e enquanto você vai triangulando, você vai desenhando. Isso é cartografia clássica, né? Só que, como disse, tem certos trechos que o pessoal não foi. Quando chegaram no Lago Vitória, né, o cara varou lá com o barco, chegou numa determinada vertente lá e fez a medida geodésica dele, né? A mesma coisa, o Damietta, por exemplo. A gente escolheu a foz, na foz do Nilo, a gente escolheu... Aqui está ele, ó. Nós escolhemos o mais longo. Sim. Mas esse mais longo aqui não quer dizer que ele tenha mais volume d'água. O maior volume d'água é esse aqui que sai em Alexandria. Mas nós não medimos esse aqui, nós medimos esse aqui, né? Que a gente está buscando o mais longo. Isso aí eu nem toquei no assunto para não irritar mais os caras. Os caras já estão brigando à toa aí. De qualquer maneira, quando eles mediram essa foz aqui, sei lá, 100 anos atrás, né, o pessoal veio por aqui, ó. Eles não seguiram isso aqui, eles seguiram por aqui. Então, mesmo assim, a gente manteve essa medida aqui. Porque mesmo com essa medida, pegando o Lago Vitória, o nosso rio ainda é mais longo do que o deles. O deles não, o nosso. O Nilo é um deslumbre, né? Toda a história arqueológica dele é espetacular. Recentemente, a BBC News publicou uma reportagem comentando sobre um grupo de expedição para fazer a medida do Rio Amazonas. O que você tem a dizer sobre esse grupo de expedição que, pelo que eu entendi, quem está liderando é Yuri Sanada, um documentarista? Vai ser em 2024. Então, primeiro como é que chama isso? A expedição, eu acho que é importante fazer a expedição. E andei estudando também a situação em que eles estão tocando. A coisa é um pouquinho dúbia, no sentido de que existe um trecho que liga a parte alta com a parte baixa. Ele é feito através... hoje está ligado, porque foi feita uma barragem para aproveitar esse trajeto do rio para fazer navegável. E quando fizeram essa barragem, o escoamento dela, com a subida d'água, foi em direção ao Amazonas, a um dos formadores do Amazonas, que, se eu não me engano, chama Apurimac. Se eu não estou enganado, chama Apurimac. Então, Apurimac, nós também percorremos o Apurimac, e ele parava na primeira cadeia de montanha. Ele parava ali exatamente porque não havia ligação entre o Baixo Apurimac e o Alto Apurimac. Não havendo essa ligação, nós continuamos percorrendo em direção à segunda cadeia de montanha, a cadeia de montanha mais ocidental. O que aparentemente está acontecendo? Foi feita uma barragem nesse alto rio,
E aí houve a ligação desse rio com o outro que estava embaixo. Então passaram a ser uma coisa única. Mas não é um negócio natural, né? Não é uma situação, um ambiente natural do rio. São como se fossem dois rios ligados entre si, né? Por exemplo, quando fizeram a primeira medida do Rio Nilo, não tinha Assuã, não tinha barragem, né? Então, quando aconteceu a barragem, eles também tiveram que fazer uma revisão no rio, né? E o rio, provavelmente, o Rio Nilo tenha ficado um pouco menos longo, porque a barragem, praticamente, você vai medir o centro da barragem. Você não vai olhar lá debaixo dela para ver onde é que está o Talveg antigo. Talveg é o traçado original do rio, a parte mais baixa do Vale do Rio, o eixo dele, a gente chama de Talveg. Não está medido, né? Não está hoje colocado nas medições. Então, o que eu posso dizer? Se ele fizer isso e ele encontrar razões de realmente rever o comprimento do Rio Amazonas, parabéns. Eu acho que tem que ser buscado, né? O planeta está aí para ser descoberto, não está para polemizar, não. Inclusive, eu acho que essa questão das mudanças climáticas, uma grande lição, talvez, que a gente esteja recebendo é do próprio planeta, né? Nós sabemos pouco do planeta, da dinâmica do planeta, da tectônica do planeta, né? Eu estava lendo outro dia um livro muito interessante sobre filosofia e os vários filósofos e a questão da natureza e do planeta, né? Como é que essas pessoas... E teve lá uma frase do Bacon, Francis Bacon. Francis Bacon é de 1500 ou 1600, um negócio assim, né? Foi um dos primeiros caras que propôs o iluminismo com a seguinte expressão: ele buscava a tecnologia com base científica. Foi o primeiro cara que estudou primeiro para depois desenvolver a técnica. Hoje parece que está ao contrário. O pessoal desenvolve a técnica e vai depois tentar saber se tem ciência em cima desse negócio. Então, a tecnologia de base científica. Ele dizia o seguinte: é fácil dominar a natureza, basta segui-la. O que nós temos feito ao longo desses anos? Nós tentamos domar a natureza, indo contra ela. É hidrelétrica, é barragem, é desmonte, é desmato, é água poluída. Quer dizer, a natureza não é isso. A natureza é completamente diferente. Então, é fácil da gente conviver com a natureza. Basta segui-la e não enfrentá-la. É o que a gente mais faz hoje. Enfim, isso aí tem 400, 500 anos e não custa nada a gente lembrar, né, de que muita gente pensava sério sobre esse planeta, né, ou tentava saber mais do que ele. E, modestamente, nós, em geologia, tentamos fazer isso. E, às vezes, como digo, seria bom acorrentar e botar na cadeia, porque os caras soltos é um perigo. Você tem conhecimento da teoria de Gaia? Tem alguma opinião sobre? Uhum. Qual é a sua opinião sobre a teoria de Gaia? Então, eu acho que está em cima disso que nós estamos falando. Quer dizer, a Gaia é o que é? O planeta, né? Vamos entender isso aí, vamos saber mais sobre esse negócio, né? E eu acho que é por aí. Vamos conhecer mais da natureza, não precisa domá-la, não. Siga. O planeta já está dando as diretivas. O planeta é uma exclusividade, né? É uma coisa assim, você pega a cor azul, por exemplo, vai atrás da cor azul para ver onde é que tu encontra ela. Você chega lá nos confins do sistema planetário, você não encontra a cor azul, não tem água líquida. Onde é que tem água líquida? Mas tem água líquida há pouco tempo? Não. Primeira água líquida daqui tem quase 4 bilhões de anos que existe água líquida nesse planeta. Por quê? Uma gravidade, né? Foi acumulando gelo, poeira, cometa, não sei o quê, até que chegou num dia, por alguma razão provavelmente química, né? Você tinha lá os elementos e, pum, surgiu o primeiro aminoácido. Quando surgiu o primeiro aminoácido, aí foi embora, né? Cadeia de DNA, depois não sei o quê,
vai lá para o oceano, começa a ter os extremófilos lá, né? no meio do oceano, daqui a pouco acabou o oxigênio no oceano. Né? Por quê? As maiores reservas ferríferas do planeta foram desenvolvidas no fundo oceânico e depois subiram, é o caso de Carajás. A jazida de Carajás tem minério de ferro para 150 anos. O que foi aquilo? Atividade bacteriana no fundo do oceano, que foi capturando o oxigênio para fazer o ferro carbonato de cálcio, né? que é o nosso minério lá. E aí, quando acabou o oxigênio, o que fizeram os bichos? Não tem mais na água, nós vamos para a terra. Já tem oxigênio lá na terra. Foram para a terra e começaram a desenvolver. Né? E aí veio a hecatombe, várias hecatombes. Se tem um negócio que é teimoso nesse planeta, é vida. Porque, olha, o que já teve de lance para acabar com a vida no planeta, meus amigos, né, não foi pouco, não. Isso começou lá 2.700 milhões de anos. Foi o último grande bombardeamento. Esse último grande bombardeamento bateu um pedaço de Marte aqui na Terra e levou esse negócio lá para a Lua. E lá na Lua coalesceu e criou a Lua. É um pedaço da Terra. Enfim. E aí vieram final do Cambriano, final do Siluriano, final do Devoniano, final do Permiano. O Permiano acabou com quase 90% da vida na Terra. A vida terrestre no Permiano simplesmente acabou. A vida voltou lá para o fundo oceânico e veio de volta para a Terra, até chegar no Cretáceo. O que aconteceu no Cretáceo? Os dinos, até 66 milhões de anos, dominaram do início, do final do Permiano até o Cretáceo. E qual é o tamanho do miolo do dino? É 15% do nosso, menos do que isso. E eles viveram na Terra durante 150 milhões de anos. E nós estamos aqui há 50 mil anos, já fizemos toda essa tranqueira aí. Né? Enfim. Aí chegou no final do Cretáceo, vocês sabem disso. Veio um grande meteorito, né? E que praticamente criou um inverno aqui na Terra por 2 ou 3 anos e acabou com a cadeia alimentar dos dinos, né? E aí os dinos foram embora e, de novo, a vida que sobrou dentro de uma caverninha, um ratinho desse tamanho, no interior de uma caverna, sobreviveu a estirpe, o primeiro mamífero da história geológica, que somos nós, derivados de um pequeno ratinho cretácico. Falando sobre meteorito, eu gostaria que você comentasse sobre o impacto do meteorito em Coronel Vivida. Então, daí Vivida tem uma cratera, já existia essa cratera, na verdade, mas davam de origem vulcânica para ela. Tudo bem, são várias crateras que existem no Brasil de origem vulcânica. Uma delas é Poços de Caldas, né? Vocês abrirem lá o Google no Poços de Caldas, vocês vão ver ali um negócio redondão, bacana, né? Bem estruturado, mas não é de origem de impacto. A origem é vulcânica, né? É um sistema de rocha alcalina que emergiu do manto superior e que foi empurrado, né, pelas forças da tectônica, desculpe o termo, mas é isso, da geodinâmica, vamos dizer assim, foi empurrado e aflorou ali em Poços de Caldas. Nesse caminho, carregou urânio, tório e um montão de outros minerais que hoje são explorados lá na... Mas daí, lá em Vivida também estava assim, né? Estava considerando que aquilo era uma cratera produzida... Até que chegou novamente os perigosos, né? Esses caras que tinham lá na cadeia, o cara vai lá e rodeia aquela cratera e encontra pedaços de arenito, né, dentro da massa de rocha vulcânica. Porque quando vai levando, o vulcão vai agregando coisa, agregando o material que está na parede. E aí, lá pelas tantas, ele pegou aquele arenito e fez uma análise microscópica. Colocou isso no microscópio e descobriu que nesses arenitos você tinha um negócio chamado shattercones.
Shatter cones é uma estrutura de impacto gerado na rocha que parece uma porção de espinho, assim, sabe? Como se a rocha estivesse toda ela cheia de espinho. Isso é produzido em alto impacto, em alta temperatura, mas principalmente de alta pressão, totalmente diferente de qualquer situação tectônica terrestre planetária. Então, o que o cara tirou dali? A cratera que tem aqui não foi produzida pelo vulcão, foi produzida por um impacto e agora faz parte, né, da nossa tradição meteorítica, a cratera lá do Paraná como uma cratera de impacto. Em que período que aconteceu esse impacto? Olha, o que a gente pode dizer é o seguinte, como a rocha dali ela tem aí em torno de 60, 70 milhões de anos, diria que 80 milhões de anos. O que produziu ali é mais recente do que isso, né? Só que tem o seguinte, a estrutura em si, ela está erodida. Então, essa erosão, a gente pode contar um período em que ela ocorreu. Da maneira como está, o clima que existia ali não é o clima de hoje. É um clima muito mais tropical do que está atualmente. Então, a gente imagina que quando o domínio tropical estava mais ao sul do que está hoje, né, isso aí teria sido em torno de 10 a 12 milhões de anos atrás, né? Isso seria uma idade assim, que os indicadores nos permitem, né? Não sobra ali nenhum tipo de material datável, né? Porque se fosse em outra situação, se tiraria urânio e tório e faria uma medição radiométrica, né? Mas não sobra nada, não. Aqui no Brasil, a gente tem equipamento para fazer datação radiométrica? Tem. Eu acho que tem na USP, certamente, o laboratório de geocronologia, e eu acho que a Unicamp também já colocou um laboratório lá, né? E é importante, porque a gente consegue recuperar um passado aí geológico que, sem isso, ia ser muito difícil, né? Muito difícil. Qual que é o método mais utilizado? Olha, depende da idade que está trabalhando. Os mais antigos é urânio-tório, porque a meia-vida do urânio, o zircão também, o zircônio também, porque a meia-vida deles eles levam muito tempo para se transmutar, né? Então, você tem que ter, primeiro, medidores radiométricos muito precisos, não pode ter nenhum tipo de invasão de qualquer outro elemento que vai te destruir a possibilidade de medir, né? E você saber que ali a idade prospectiva daquele material é para utilizar esse tipo de procedimento. Quando você vai, por exemplo, para o derrame de basalto, já esses elementos, o período de meia-vida deles é muito longo, então eles não aparecem com 60, 70 milhões de anos atrás. Aí você pega rubídio e estrôncio, que o período de meia-vida deles é compatível com essa idade. A mesma coisa acontece com carbono 13, carbono 14. O período de transformação dele é curto, é coisa de 13, 14 mil anos. Então, você pega esse material arqueológico, por exemplo, extrai dali o carbono transformado que tem, você infere a idade final do último aquecimento. Isso também é importante. É a idade final da última modificação mineralógica que teve. Você estava falando um pouco de meteorito, meteoroide. Eu vou falar que você tem bastante gosto por isso. Você pode comentar um pouco sobre? Então, novamente, aí o início de tudo é meio poético, meio romântico, assim, né? Em 24 de agosto de 1937, eu não tinha nascido, claro, eu nasci em 48, mas a minha mãe era mocinha, cuidava de criança, né? E meu pai trabalhava como empregado na abertura de estradas vicinais, na colônia gaúcha. E no domingo de tarde, tipo 3h30, 4 da tarde, passa um negócio lá, começa a surgir um barulho de foguete, de jato, só que naquela época não tinha jato. O jato veio bem depois, e
Imagina aquele pessoal do interior ouvindo aquele barulho chegar, aquela onda, né? Primeiro a onda, daqui a pouco começa a tremer toda a região, eles olham para cima e vê aquela bola de fumaça e poeira passando por cima deles e espalhando, tremendo janela e coisas desse tipo. O pessoal achou que aquilo era o fim do mundo. Né? Domingo de tarde, 4 da tarde, onde é que estava o povo? Era dia de São Roque, estava na festa da igreja lá em Ilópolis, o lugar que eu nasci. E é o que ocorreu, aquele negócio caiu exatamente do lado de Ilópolis, numa cidade chamada Putinga. Caiu, tremeu tudo lá, o povo foi para a igreja, aí o padre falou, o padre tinha cultura, disse, olha, não tem nada de final do mundo, nada disso. É um meteorito que caiu ali, deve ter caído por aí. Inclusive, um pedaço dele caiu no hospital que eu nasci. Então, quando as histórias chegaram, o que eu fiz? Eu sou geólogo, meu negócio é rocha, terra. Vou lá para saber desse negócio. Aí comecei a me envolver com meteorito. Né? Fui a Ilópolis, depois fui a Putinga, depois descobri que um grande pedaço estava num médico de Arroio do Meio, que quando ele viu, ele saiu atrás, ele sabia o valor daquilo, trouxe um paralelepípedo desse meteorito e comercializou. Tudo bem, esse negócio de comércio é um negócio complicado. E eu consegui a primeira amostra do meteorito com a viúva dele, que é uma senhora que acampa conosco lá no interior. Ela disse que o marido tinha, eu fui lá visitar ela permitiu tirar uma pequena amostra desse meteorito. E aí eu fui atrás, com outras coisas, comecei a mapear astroblemas, que é a cicatriz desse impacto. Encontrei um na Argentina, né, no Rio Rondo, encontrei um lá na Serra dos Carajás, no Inajá. Comecei a me envolver com a curadora de meteoritos lá do Museu Nacional, e ela, para cada meteorito que ela recebia, ela tirava uma lasquinha e mandava para mim. Então, eu tenho uma boa coleção de meteoritos. Né? Então, se quiserem uma hora dessa, até trago aqui para vocês conhecerem. Né? Duas coisas são importantes. Primeiro, você encontra uma pedra que é pesada. Você pega uma pesada. Se viu que ela é pesada, um pouquinho mais pesada que as outras, você pega um pequeno ímã e passa. Se atrair, fica esperto que deve ser um meteorito. Me perguntar se é lenda urbana, que eu já ouvi falar que se você colocasse imã no seu telhado e deixasse, sei lá, tipo, uns 2 anos, ia começar a juntar uma poeira que provavelmente era de... Não tem dúvida. A quantidade de poeira cósmica advinda de cometas e de meteoritos é muito grande. Por ano é da ordem de algumas centenas de toneladas por ano que cai. Mas é muito fina, muito fina. Tanto que a NASA, por exemplo, tem o U-2, que fica voando permanentemente na alta atmosfera, não no espaço cósmico, com umas teiazinhas bem finas, exatamente para capturar essa poeira. Em áreas que são muito grandes, tem um telhado muito grande, se você tiver um conduíte de água, né, você puder trazer aquela água toda para aquele conduíte, uma vez por ano, pega o teu ímã, passa lá, tenho certeza que você vai tirar poeira cósmica dali. Tá? Já correndo para fechar, né, que já deu quase uma hora de conversa. Tá. Eu também converso demais, né? Mas tá legal, tá legal. Tá legal? Se eu fosse por mim, eu ficava aqui a tarde inteira conversando. Não, peraí, toma uma cerveja e tal. Sobre a questão do preconceito científico, as dificuldades que você sofreu por ser um cientista brasileiro, você acredita que ocorre colonialismo científico na nossa ciência? Poder comentar um pouco sobre isso, já para fechar. Olha, houve um tempo, sim, houve um tempo de que praticamente toda a verdade era hemisférica, né? Principalmente hemisférica do norte, né? Porque do sul era muito difícil. Até passaram a aceitar algumas coisas pela densidade científica que surgiu da Austrália, da África do Sul, do Brasil, da Argentina, né? Eles começaram a capilarizar isso para os simpósios internacionais e para as revistas internacionais, né? E aí a gente está vendo hoje, por exemplo, que a China, em parte, tem
tem bastante importância nisso, porque ninguém aceitava que a China pudesse ter uma densidade científica do jeito que está tendo, né? Principalmente por ser comunista. Comunista não pode, é proibido, né? Proibido. E então, sim, a Rússia também fez muito disso, né? Mas esses países são do norte, então não contam, né? Mas eu acredito que sim. Por exemplo, a USP, ela tem assim uma densidade internacional. Ela talvez seja entre as 30 melhor avaliada universidades do planeta, né? Outro dia veio um ranking histórico dos 1000 cientistas com mais citações até o ano passado, 2022. E dentre os 1000 tinha 2 caras do Brasil. Tinha um aposentado aqui do INPE e o outro que é da Universidade de Brasília. Os dois tratam de coisas assim que são inéditas em termos de ambiente de estudo, que é a zona de anomalia magnética negativa da América do Sul, que passa aqui na beirada da região sudeste, e eles colocaram medidores iônicos, né, aqui em Brasília. Então, esses medidores iônicos fornecem os dados para essa gente, e essa gente produz, e aí é citado porque é inédito, né? Então, nós temos essas pessoas aí, né? E, certamente, até um tempo atrás, não tinha ninguém. Mas um pouco da sua experiência pessoal. Você teve alguma represária por ser brasileiro? Eu acho assim, que algumas ideias assim, meio que, como é que eu vou dizer, por exemplo, me chateia o fato de a pessoa escrever no Washington Post de que eu estaria escolhendo o Breves porque eu quero fazer com que o Rio Amazonas seja o mais longo do planeta. Não é isso. Tanto que, novamente, a pessoa não leu tudo que eu escrevi. Porque eu escrevo, está aqui explícito, que eu estou usando esse canal, que eu estou usando, não deixei de usar os outros, mas estou usando esse para ter uma medida qualquer, etc, etc, etc. E eu nunca falo que o Rio Amazonas é mais longo do que o Nilo. Eu sempre digo que, por essas medidas, o Rio Amazonas tem tanto e o Rio Nilo tem tanto. Para por aí, né? Então, isso aí eu sinto assim um pouquinho de, não sei se é inveja, né? Talvez seja isso, né? Como é que um cara lá do Brasil e tal. Então, isso aí deixa a gente assim um pouquinho triste, né? Que esse tipo de pensamento ainda existe por aí, ok? Aí eu realmente concordo com o Júlio que existe um certo preconceito, sim. E a partir da sua experiência como geólogo e com essas situações, como você acha que a geração que está vindo aí pode combater esse preconceito? Eu acho que trabalhando cientificamente, né, escrevendo os artigos, né, eu acho assim, se tiver alguma dúvida, procura um simpósio, por exemplo, onde as pessoas discutem mais livremente, né, e vê qual é a repercussão daquele tipo de ação, né, e se for positivo, aí realmente procura uma boa revista, né, isso porque está cada dia mais difícil. Hoje, por exemplo, para colocar um artigo científico numa revista nivelar, $1.500, filha. Se garante $1.500, tá bom, então nós vamos dar uma olhada no seu artigo. Se não garante, então, sabe? É complicado. É complicado, não é trivial, não. Né? Enfim. Mas eu acho assim, estudar bastante, né? Escrever bastante. Né? Eu acho que estudar não ofende. Né? Eu agora mesmo estou estudando. Né? Eu chego lá em casa, o pessoal lá do INPE até me dizia, lá está o homem da leitura. Eu estou lá sentado na cadeira, esperando lá tomar uma cerveja, no horário da cerveja. Eu estou lendo alguma coisa. Eu estou analisando. Né? Eu estou assino revistas, Discover, Astronomy, a pesquisa da FAPESP, gosto muito dela, da SBPC também, entendeu? E eu estou lá na biblioteca. Pô, tu imagina,
Eu tenho a biblioteca do INPE totalmente disponível para mim. É um show, né? Um show. Troço. Por isso que geólogo tinha que ser preso mesmo. Mas é isso. Eu acho que estudar não ofende. Né? Estudar não ofende. Estudar você mete bronca, porque... Né? E, às vezes, eu digo, não se apegam demais com as notícias que saem nos celulares. Compreende? Aprendam a ir para a biblioteca, aprendam a buscar livros novos, artigos novos, né? E isso nem sempre está aí. Né? Isso nem sempre está aí. Isso tem um alto fator de consumo e um baixo nível de conhecimento. Se você puder deixar algumas considerações finais. Então, o que eu posso dizer é que continuem vocês, né? Continuem nesse trabalho, se sintam incentivados por mim, né? E desejar, assim, que o Júlio continue a buscar essas entrelinhas científicas, né? E ensinando as pessoas a buscarem isso também. E só tenho que dar os parabéns para vocês e agradecer a oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. Eu agradeço também a você que assistiu até aqui. Muito obrigada. Até a próxima.